Olá, seja bem-vindo ao MacCast, o seu podcast de conversas e debates do Mac Advogados. E hoje teremos um episódio dedicado ao uso da inteligência artificial no cenário da arbitragem internacional. E para falar comigo, eu tenho uma convidada muito especial que já trabalha com o assunto há muito tempo, sabe tudo sobre isso, a Bianca Longo. Ela é hoje diretora para o Brasil da Jusmundi, uma legal tech especializada em inteligência artificial e o uso da inteligência artificial no cenário de direito internacional, de arbitragem internacional e o uso de inteligência artificial para a resolução de disputas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso se dá na prática. Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Matheus. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse estúdio super legal. E a gente já queria marcar essa conversa faz um tempo, então Exatamente. Fico feliz que finalmente deu certo. Finalmente deu certo. E vamos começar falando um pouco sobre o começo, né? Eu sei que na sua carreira, desde o começo, você sempre trabalhou com resolução de conflitos, né? Mais especialmente arbitragem. Já tem muitos anos que você trabalha com arbitragem, já trabalhamos juntos em casos, né? Você representando uma parte, eu representando outra em arbitragem. E aí você resolveu mudar. Falou assim, poxa, cansei de advogar, ou não sei se cansei, vamos ver. Cansei de advogar em arbitragem, eu quero agora um mundo mais empresarial, eu quero trabalhar numa legal tech. Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. Bom, Matheus, eu acho que você fez uma boa introdução. Eu atuei por muitos anos como advogada de partes em arbitragem, auxiliando tribunais arbitrais. E, na verdade, eu caí um pouco na Jusmundi de paraquedas. Eu já estava no momento que eu estava morando na França. Hoje eu moro na França, né? A Jusmundi é uma empresa francesa. E eu estava atuando com um árbitro, fazendo uma pesquisa, e ele me recomendou utilizar a Jusmundi. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Jusmundi no Brasil. E foi quando eu entrei no site e me apaixonei pelo produto. Então, eu fiz uma pesquisa, era uma pesquisa muito específica, a gente precisava encontrar como um artigo de uma regra se aplicava na prática. Eu não vou entrar tão nos detalhes sobre a pesquisa, mas basicamente eu vi que era uma plataforma super fácil de usar e que me trazia toda essa parte da tecnologia, a forma como as informações estavam estruturadas, e eu fiquei encantada. E, coincidente, daí eu, por curiosidade, eu já estava numa fase, então, entre advogando e trabalhando com árbitro, mas também empreendendo em uma outra vertente que não tem nada a ver com direito, mas daí isso fica para uma próxima conversa. E aí eu entrei em contato com eles, porque eu vi que eles estavam contratando uma pessoa para trabalhar e desenvolver o mercado brasileiro. Então eu fiquei curiosa, porque eu falei, nossa, não existe essa plataforma no mercado brasileiro, e eu queria trazer talvez essa solução para o Brasil. Então foi mais ou menos assim que eu conheci a Jusmundi, usando na prática como uma usuária, e depois eu entrei em contato e deu um super match. Eu conheci o nosso CEO, que se chama Jean-Remy de Mestre. Algumas pessoas aqui no Brasil já conheceram ele. E foi mais ou menos assim, deu um super match. Eles estavam querendo uma pessoa exatamente com o meu perfil, que tinha experiência em arbitragem, que tivesse o networking, que tivesse alguma experiência em business development também. E foi assim que eu fui parar na Jusmundi, me envolver com esse mundo da inteligência artificial. Eu abracei o projeto, vesti a camisa e falei, tô adorando fazer isso hoje e me envolver com esse tema da tecnologia. Perfeito. A Jusmundi é uma legal tech super relevante, conhecida, né, no meio de arbitragem internacional e de direito internacional de um modo geral. Há quanto tempo que você já faz parte da Jusmundi? Já faz 3 anos, Matheus, que eu estou lá. Que é responsável. O tempo passa muito rápido. Responsável por Brasil. Responsável por Brasil. E me conta um pouco, assim, como que você, durante esses 3 anos já, o cenário de inteligência artificial é um que causa, eu acho que a todos, né? A mim, inclusive, muita empolgação e um certo medo, né? Porque tudo que você acha que sabe hoje, amanhã você já percebe que você não sabe tão bem, né?
E como que foram esses últimos 3 anos e o que você viu já de modificação para Gismundi nas suas interações com o Brasil? Legal. Eu acho que desde que eu entrei, a Jusmundi já mudou o produto completamente. Então, em 3 anos, por conta do avanço da tecnologia, a gente conseguiu fazer uma mudança bem grande no produto. Então, quando eu entrei na Jusmundi, para quem não está muito familiarizado com o que a Jusmundi faz, a gente começou como uma plataforma de pesquisa jurídica. Então, a ideia inicial do nosso fundador era consolidar todas as informações relacionadas com a arbitragem de diversas jurisdições. Então, apesar da gente ter também essa parte internacional, a gente também tem o foco doméstico, porque a gente acaba reunindo informações hoje de mais de 80 jurisdições na plataforma. Então, a ideia era agregar toda essa informação que estava fragmentada em uma única plataforma. Então, decisões arbitrais, de sentenças arbitrais também, né? Decisões judiciais que envolvem a temática de arbitragem. Então, a gente começou dessa forma. Então, a plataforma, nesse primeiro momento, usava uma tecnologia anterior, que hoje a gente fala da IA generativa, mas antes da IA generativa, a gente usava uma IA que a gente chama de IA extrativa. Então, a gente usava já a IA no nosso produto para extrair informações, para trabalhar com as câmaras arbitrais. Então, a gente também tem parceria com diversas câmaras arbitrais, que é uma das formas da gente coletar documento. E por meio dessas essas parcerias, elas vieram por conta da tecnologia para a gente poder anonimizar essas sentenças. Então, a gente consegue usar a tecnologia nesse momento para fazer essa anonimização de sentenças e atingir esse objetivo global de trazer mais transparência para a arbitragem, tá? E aí a tecnologia também para criar links entre documentos, para classificar informações, criar filtros. A gente também criou nesse momento a plataforma que chama UseConnect, que basicamente a gente usa a tecnologia para agregar informações sobre os profissionais que são mencionados no caso. Então, criando um grande diretório com uma rede de profissionais que atuam em arbitragem. Então, ali você pode colocar os filtros de pesquisa. Então, o Matheus tem um perfil lá no JustConnect, que você pode ver os casos em que ele já atuou, casos que a gente tem acesso, obviamente, né? A arbitragem, a gente ainda tem muitas informações que são confidenciais, mas hoje tudo que você consegue obter está ali dentro da Jusmundi. Perfeito. Então, esse foi o primeiro momento. Tomar uma aguinha. Claro, fica à vontade. E aí, um segundo, assim, voltando então para a sua pergunta, esse segundo momento foi com o advento da nova tecnologia. Então, com a IA generativa, a tecnologia da OpenAI, que eu não sei se todo mundo está familiarizado ou não, mas basicamente o que mudou na tecnologia? A partir de agora, a gente tem uma IA que consegue processar grande volume de dado e gerar texto, imagem, vídeo. E a partir daí a IA trabalha como imitando o que um ser humano poderia fazer. Né? Então, antes você não gerava, você conseguia usar a IA para classificar informações e fazer algumas outras coisas. Hoje, a IA gera informação, gera texto. Né? Que bacana. E você passou exatamente por essa evolução. Exatamente. Que mais ou menos todo mundo viveu, mas nem sem talvez perceber de forma tão clara, né? Porque eu também, quando eu conheci, você apresentou a primeira vez o Gismundi, eu lembro que a gente considerava mais quase um repertório, uma enciclopédia digital, né? Tudo que você tinha de informação pública sobre sentenças arbitrais, decisões, informações de árbitros, que para quem trabalha nesse universo, você quer entender como julgador do seu caso pode analisar aquela questão jurídica que vai ser submetida. Então, você pegou tudo aquilo, que era uma grande banco de dados, já usando uma IA, que era uma IA menos inteligente, né, que a atual, e passou por toda essa modificação. E como que foi isso? A partir do momento que vocês falaram, a gente consegue integrar uma inteligência artificial generativa agora na nossa plataforma. O que isso mudou no seu dia a dia e o que isso mudou no produto que vocês possuem? O produto mudou completamente e é interessante, que é verdade, que quando você conheceu a Jusmundi, hoje você vai... Se você vê a Jusmundi hoje, ela já tem outra cara, outro layout. E é claro que a tecnologia, a partir do momento que essa tecnologia está disponível, aí o céu é o limite, né? Você consegue
criar um outro produto, você consegue criar fluxos de trabalho diferentes, você consegue utilizar essa base de dados que a gente já tinha de uma forma ainda mais inteligente. Então, isso que foi interessante. E acompanhar essa evolução da IA dentro da Jusmundi, a gente teve 2 momentos, né? Então, já faz 2 anos que a gente trabalha com a IA generativa. Perfeito. O primeiro momento, a gente começou a explorar a IA para fazer sumarização de decisões. Perfeito. Então, a gente lançou ali um botãozinho que você podia sumarizar as decisões. Basicamente, aproveitando todo o banco de dados enorme que vocês já possuíam e colocando a IA para dar um plus naquilo, né? Em vez de fazer com que a pessoa tivesse que ficar ela própria investigando, a IA ajudava a achar semelhanças, diferenças e resumir isso. Isso, nesse primeiro momento, sim. Então, você tinha um botãozinho, você entrava num caso, faça um resumo dessa decisão. Perfeito. Então, você tinha um resuminho ali feito com a IA. Esse foi o nosso primeiro momento há 2 anos. Tá. E desde então evoluiu muito, tá? Hoje a gente já tem uma plataforma que tem essa carinha, né, das IAs, então o ChatGPT, que você já coloca a pergunta diretamente e direciona e faz o que você quiser. Então, faz texto, pesquisa jurídica, memorando, e-mail, argumento jurídico. Então, teve toda essa evolução. Mas para chegar nesse lugar, a gente passou por todas as etapas de entender. Então, a gente lançou o produto no ano passado, no começo do ano passado, na fase alfa. Então, a gente teve alguns escritórios envolvidos nessa fase alfa. Daí, a gente lançou a fase beta, que parece, né, que é super rápido. Ah, não, lançou a IA. Não, mas tem todo um trabalho para direcionar também o assistente para ele ser um assistente especializado em arbitragem. Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem sistemas que são genéricos, mas se você quiser construir algo especializado, você tem que construir no back-office, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, vários LLMs, dar vários caminhos, como que você tem que estruturar esse pensamento, como que você treina a IA para estruturar aquele pensamento. Então, isso foi ano passado, tá? Tá. E aí, esse ano, se não bastasse, a tecnologia já evoluiu para uma outra tecnologia que chama Agentic AI, que é o IA agente, e que a gente lançou agora a V2 em setembro de novo. Então, todo ano a gente tem um lançamento novo. Então, imagina a loucura que é o dia a dia e até o aprendizado, nessa curva de aprendizado. A gente tem que aprender muito rápido e se adaptar muito rápido ao mercado e à nova tecnologia que surge. Então, essa Agentic AI é um novo universo que permite com que a gente tenha resultados, assim, 1000 vezes melhores que a gente tinha na versão anterior. Tá. É impressionante. Muito legal. E de tudo que você falou, eu quero fazer 2 perguntas. A primeira, eu acho que diz respeito ao, talvez, o motivo pelo qual vocês nasceram, que era universalizar o acesso à informação, dar mais transparência num mercado que é carente de transparência, né? Como que você acha que hoje, nesse cenário de evolução de IA, essa pedra básica da Jusmundi, que era transparência, como que isso se potencializou, como que isso se transformou? E daí depois eu quero fazer uma outra pergunta específica da IA, mas vamos por partes. Legal. A Jusmundi, ela é Jusmundi ou Jusmundi, né? Aqui no Brasil a gente chama de Jusmundi. Ela tem como missão a democratização do acesso. Então, todas as informações, a nossa base de dados, ela continua aberta. A gente não monetiza a base de dados. Tá. O que a gente monetiza é a tecnologia. Tá? Então, hoje, qualquer pessoa consegue consultar a nossa base de dados, com exceção de algumas publicações que são de terceiros, que aí, enfim, a gente tem que... São editoras, então a gente repassa valores para eles, mas todas as informações que a gente coleta de forma pública e as informações que são disponibilizadas pelas câmaras arbitrais, por meio das parcerias que a gente tem, estão no acesso aberto. Perfeito. Tá? Então, isso é uma forma da gente continuar garantindo
o cumprimento da nossa missão ali, que é justamente democratizar o acesso à informação de forma global. E isso é importante saber, né? Porque tem gente que pode achar, não, eu só vou ter acesso à informação se eu pagar o software, se eu pagar uma taxa, que não é verdade, né? Não é verdade. A gente é uma empresa que tem até na França o título de Société à Mission. Então, Perfeito. isso faz parte realmente da nossa missão e não vejo a gente alterando. É o nosso coração, assim. Bacana. Bacana. E como que o uso da IA hoje ajuda a potencializar essa transparência, essa informação, esse acesso à informação? O uso da IA hoje ajuda a gente, por exemplo, a trabalhar com as câmaras arbitrais, Tá. no sentido de usar nossa tecnologia para fazer anonimizações de sentenças, mas hoje a gente também tem projetos para fazer a sumarização de decisões que são confidenciais. Então, Bacana. a IA permite isso. Hoje a gente tem um projeto muito legal, que foi o projeto pioneiro, com o Câncer CBC, Tá. aqui no Brasil, que está sendo replicado para outros modelos de outras câmaras, mas foi um projeto pioneiro do Brasil, então é super legal, que a gente basicamente usa a nossa inteligência artificial para criar os resumos das sentenças do Câncer CBC, que são confidenciais e antigamente eram feitos de forma manual. Então, com isso, a gente consegue escalar. Perfeito. E aí a gente consegue trazer também mais transparência para a arbitragem. É claro, a gente fala transparência sem desrespeitar a privacidade das partes, né? Ainda. Exato. Porque no mundo... E aí uma provocação, né, para você. Você que vive, né, numa legal tech que é de acesso à informação, que é da transparência. Você acha que tem muito sigilo ainda, tem muita confidencialidade na arbitragem? Tem. E como que isso impacta na vida de vocês? E o que você acha que... Como que isso impacta na vida dos usuários da arbitragem? Uma provocação, né? Sim. Eu acho que cada caso é um caso. A confidencialidade, já foi também defendida por muitos como um dos pilares, né? Uma das grandes vantagens da arbitragem. Sim. Eu acho que depende muito do caso, depende muito das partes. E eu não sou contra a gente continuar tendo confidencialidade nos procedimentos. Eu acho que a autonomia, a vontade das partes aqui é o que é mais importante. É claro que se a gente conseguir mostrar para as partes que em certo grau, em certo nível, você consegue publicar informações e disponibilizar essas informações sem ferir essa privacidade, essa confidencialidade que as partes querem, é uma forma das pessoas que também são os usuários da arbitragem terem acesso às informações que eles também querem ter. Exato. Porque no final do dia, né, a gente sempre tem esse debate. Eu quero ver a decisão dos outros, mas eu não quero que vejam a minha. Perfeito. Né? Então... Eu brinco com os clientes, porque toda vez que, né, a gente tem um caso novo, o cliente fala assim, poxa, mas como que os tribunais entendem esse assunto? E normalmente a gente sabe a resposta, porque a gente trabalhou em outros casos semelhantes com árbitros, né, do mercado, mas a gente sabe porque a gente está ali há muitos anos trabalhando com isso, fazendo isso. Que não é verdade para quem não necessariamente trabalha com arbitragem ou com resolução de disputas há tanto tempo. E daí eles falam assim, poxa, mas eu quero ter acesso às decisões. E daí a gente explica a questão da confidencialidade. E eles reclamam, falam, poxa, eu queria ter acesso a essas informações. Mas aí quando chega no caso deles, eles também não querem disponibilizar a informação. E que eu entendo que algumas disputas realmente são sensíveis e tem segredos industriais, tem segredos de negócio, mas não são todas também, né? Então, eu acho que essa provocação que eu fiz para você é a provocação que eu acho que nós, como advogados, também precisamos fazer, e os próprios clientes também. Poxa, vamos preservar o sigilo no que realmente precisa, mas vamos contribuir para a evolução da comunidade, né? Evolução, a jurisprudência em si, né? O que os tribunais dizem, né? Todo mundo quer saber o que foi dito em casos semelhantes, até para te dar segurança jurídica. Porque você sabe que a questão X é decidida de determinada forma, você sabe se o seu caso é um caso que você tem que brigar até o fim, se é um caso que você não tem que brigar, se é um caso que você tem que fazer acordo.
Então, tudo isso ajuda Na definição de uma estratégia, né, para o caso. Perfeito. Completamente. Perfeito. E é super interessante esse ponto. E o que a gente fez agora com esse projeto com Câncer CBC, que é interessante, a gente faz primeiro a sumarização, então e eles mandam para as partes. Então, a gente já apresenta para as partes o que seria publicado. Perfeito. Então, é muito mais fácil as partes aceitarem, vendo o que vai ser publicado, do que... Em abstrato. E falar, você aceita? Não, eu não sei o que vão publicar. Né? Então, Ótimo. A gente está tentando achar um caminho aí. A gente sabe que é um caminho longo, mas... E vocês percebem maior aceitação quando Sim. a parte olha e fala, poxa, tô vendo aqui, isso aqui realmente não tem nenhum problema. Sim, com certeza. Perfeito. Com certeza. É uma excelente... É um projeto que a gente lançou no ano passado, então, assim, a gente espera... Hoje a gente já tem 25 casos publicados. E a gente já fez a sumarização de vários outros que a gente está aguardando para publicar, e a gente espera publicar vários outros em breve. Excelente. Então, se vocês que estiverem assistindo receberem, aprovem. Aprovem. Eu acho que é exatamente isso, né? Faz um esforço para sair daquele modus operandi, tipo, não, o meu não. Exato. Porque você quer ter acesso ao que foi decidido em outros casos, obviamente, né? De forma a preservar ali alguma informação realmente... Sim. Porque hoje sigilosa. A gente não sabe, Matheus, como a lei está sendo aplicada na prática. Tem várias matérias que estão indo completamente para arbitragem, 100% para arbitragem, e ninguém sabe como que está sendo aplicado na prática. Você sabe porque você está trabalhando no mercado, eventualmente você já viu algumas sentenças. Exato. Mas e o seu cliente? Exato. O seu cliente quer ter segurança, ele quer ver o papel, ele quer tomar decisões com base em dados, com base em fatos. E eu sei, mas eu não posso fornecer para o meu cliente. Porque se eu fornecer para o meu cliente, eu estou quebrando a confidencialidade do caso anterior. Exato. Então, isso realmente é um esforço que eu sei que é hercúleo, né? Uhum. De angariar todas essas informações, anonimizar, resumir, mas é algo realmente muito salutar e importante para a comunidade, né? Que pede mais transparência, mas no momento de agir, para dar mais transparência, às vezes encontra alguns óbices. E sensacional, era um ponto que eu tinha deixado aqui marcado para a gente falar, que a gente não tem isso na arbitragem de investimento, né? Que normalmente são arbitragens públicas, não tem ou não deveria ter em arbitragens que envolvem entes estatais, mas tem disputas comerciais que são relevantes. E daí eu faço o gancho para a minha próxima pergunta, que você trouxe esse ponto, e que eu acho que é extremamente interessante. Tudo bem, assim, todo mundo quando fala de inteligência artificial hoje, obviamente existem inúmeras no mercado, mas ChatGPT, referência, né? Acho que todo mundo já usou ou tem conhecimento de como funciona. E você estava falando da evolução da plataforma que vocês têm, né? E fala um pouco o que diferencia, assim. Você falou assim, tem a carinha parecida, mas ela é muito melhor para quem trabalha nesse tipo de caso. Por que ela é melhor? O que ela tem de diferente? Explica um pouco para quem nunca usou a plataforma, por exemplo. Legal. Obrigada pela pergunta. Acho que todo mundo fica um pouco com essa dúvida, né? Mas qual que é a diferença entre usar uma plataforma especializada e uma plataforma genérica, por exemplo, um ChatGPT? E eu acho que a principal diferença hoje é como você estrutura a sua ferramenta. Então, hoje você tem várias ferramentas de IA. Você tem a tecnologia, né? A tecnologia que foi, por exemplo, desenvolvida pela OpenAI, em primeiro lugar, que é a desenvolvedora do ChatGPT. E aí a partir daí você consegue usar essa tecnologia e construir vários LLMs, trabalhar com vários modelos, vamos falar assim, para direcionar exatamente para o que você quer. Então, você constrói uma IA para quem trabalha com arbitragem. Tá? Então, hoje a gente fala que nossa IA, ela think arbitration, né? Ela pensa como um advogado de arbitragem. A gente criou vários caminhos, a gente foi direcionando ela para ensinar o nosso produto a pensar como um advogado de arbitragem pensaria. Perfeito. Tá? O ChatGPT, por exemplo, uma ferramenta mais genérica, ele
ele foi feito para te dar resposta. Ele vai olhar na base inteira da internet, ele vai trazer informações, eventualmente ele quer te agradar, então ele vai inventar julgados, que nem a gente já viu. Isso está melhorando também bastante, né, com relação ao ChatGPT. Mas tudo depende de como dos controles que você vai colocar no desenvolvimento dessa ferramenta. Então, hoje com a Jusmundi, o principal diferencial é que a gente tem uma base de dados também. Uma base de dados de arbitragem. Coletada há muitos anos já. Há muitos anos, e ele só vai trabalhar com aquela base de dados. Perfeito. Tá? Você pode também colocar a sua base de dados ali, então tem a parte de upload de documentos, você pode combinar a sua base com a nossa base, mas o fato dele ter a nossa base, quando você for fazer uma pesquisa, ele vai te trazer as informações olhando para uma base que é especializada. Tá? Então, ele vai te trazer uma resposta, você vai colocar ali uma resposta. Quero saber como que... casos de extensão da cláusula compromissória. Ele não vai olhar na internet, ele vai olhar numa base especializada. Base de dados. Então, ele já vai olhar exatamente a informação que é relevante para você, vai te trazer informação sempre com a nota de rodapé. Para você checar o que ele está falando, se você olha e concorda com a conclusão dele. Exatamente. Perfeito. Ele sempre vai trazer a referência. Então, todo parágrafo em que ele colocar ali uma resposta, você vai ter o parágrafo mencionando o documento. Você consegue acessar esse parágrafo do documento em que foi utilizado para te dar aquela resposta. Vira meio que uma notinha de rodapé, que você clica, você tem acesso à informação. Você tem acesso ao documento, você Perfeito. pode depois checar esse documento, e você tem acesso ao parágrafo especificamente que ele utilizou para te dar aquela resposta. Perfeito. Então, você consegue fazer essa revisão. E o que é legal também que você consegue, hoje com a IA generativa, entrando um pouco nessa parte de transparência, o nosso IA agora na versão 2, você também consegue ver todo o caminho que a IA, o José AI, percorreu para te dar aquela resposta. Perfeito. Então, olhei nessa base, olhei os julgados do TJSP, olhei essa doutrina, pesquisei aquilo, analisei aquilo. Então, todo o caminho está ali descrito para entender como que ele chegou naquela resposta. E a gente evita um pouco o que as pessoas têm medo, que chama do black box problem. Então, não sei como o IA chegou naquela conclusão, né? Perfeito. Porque você consegue, ele vira efetivamente um super estagiário, né? Um super estagiário, ou um assistente. Um assistente que fez toda a pesquisa para você, mas mostra todo o caminho para você poder checar ponto a ponto e ver se existe algum erro, ou o que faz sentido ou o que não faz sentido para o seu caso concreto. Exatamente. Então, se você quiser, por exemplo, perguntar para o José AI, eu quero argumentos jurídicos, o meu cliente, você descreve bem, né? Então, o meu cliente é assim, eu estou procurando informações, meu cliente atua no setor de óleo e gás, por exemplo, estamos numa arbitragem envolvendo CCI, regras de 2002, então, 12, por exemplo. Então, quanto mais informação você dá, e estou procurando argumentos jurídicos para sustentar esse ponto específico. Então, ele vai te trazer os argumentos e sempre referenciando por que ele está te trazendo esses argumentos. E você também pode testar teses. Então, tem essa tese que é da parte contrária. Como que eu posso... quais argumentos eu poderia utilizar para defender o meu cliente nesse caso? Perfeito. Então, e tudo isso referenciado, né? Então, isso é legal. E você falou que tem toda a base de vocês e toda a base que você pode subir. E você fala que você pode subir toda a base de informações do seu caso, porque ela é uma IA fechada, né? Que as informações que você inclui nela não vão ser tornadas públicas no dia seguinte, de alguma outra forma. Exatamente. A gente investe em segurança, todos os documentos são encriptados, a gente não tem acesso... Que faz uma diferença enorme para quem trabalha com assuntos sigilosos, confidenciais. Você não pode simplesmente colocar no ChatGPT uma informação sigilosa, por exemplo, porque amanhã essa informação pode estar disponível para responder uma pergunta de outra pessoa, às vezes relacionada ao mesmo caso, inclusive, né? Exatamente. E esse ponto é interessante porque é a forma como você desenvolve o produto. Por exemplo, na Jusmundi a gente não usa as informações, os inputs dos usuários para treinar o modelo. Perfeito. Então, isso é uma forma também de garantir a segurança da informação, a confidencialidade do cliente. E como que o modelo é treinado, então? A gente treina com feedbacks. Tá. Então, tem um trabalho bem grande de feedback, e a gente tem na nossa equipe vários ex-advogados de arbitragem. Perfeito.
que participam também de fases de teste de produto. Então, eu sou uma dessas pessoas, eu testo vários prompts, vários inputs, e a gente, enfim, é um trabalho bem completo, assim, para fazer isso. Inclusive, na equipe de produtos, a gente tem pessoas que atuaram em arbitragem também. Então, que ajudam nessa fase de criar um produto. E aí, feedback de cliente. Então, a gente implementa também muitos feedbacks de cliente. O cliente fala, a gente marca, geralmente, a gente tem toda uma equipe de customer care, que a gente está muito perto do cliente, a gente marca reuniões de feedback. Então, como que vocês acharam? Quais foram as dificuldades? A gente achou, por exemplo, que não está dando uma resposta boa se eu colocar o input dessa forma. Às vezes é um problema do input, às vezes é um problema realmente de como o produto está estruturado. Perfeito. Agora, com a Agentic AI, né, que é o AI agente, isso muda um pouquinho, porque ele tem mais autonomia para pensar mesmo como um advogado. E aí que é o novo passo a nova evolução tecnológica que estamos vivendo. Exatamente. Em menos de um ano. Que é desesperador. Aqueles 5 minutos tudo pode mudar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta que também é assim, a gente tem casos em inglês, tem casos em português, casos em espanhol. No próprio escritório a gente já trabalhou em arbitragem em inglês, português ao mesmo tempo, né? Aquele caso que a gente estava junto. Aquele caso que a gente estava junto era um que acho que era português e inglês ao mesmo tempo. O que dava um trabalhão naquela época. Hoje talvez desse menos com uma ferramenta igual a Yusmundi, que poderia te ajudar ali a ter informação confidencial traduzida de forma muito mais célere do que você fazer uma versão em inglês, mandar para o tradutor, vir em português, você ter que passar 2, 3 dias revisando tudo de novo. Então, dito isso, como que ela funciona com todas as línguas disponíveis, né? Você mencionou 80 países que vocês têm, né, contato, que participam. Como que isso funciona na prática? Como funciona na prática, a gente, basicamente, hoje você consegue fazer uma pesquisa em qualquer idioma. Então, se você escrever em português, eu quero isso, ele vai olhar na base. Ele vai olhar, o José AI, ele vai olhar por relevância. Então, se você escrever em português, ele vai dar preferência para trazer informações que estão na língua portuguesa. Ok. Tá? Porém, hoje você consegue combinar filtros. Então, se você quiser uma pesquisa, e também vai depender da forma como você vai direcionar. Se você quiser algo mais específico, é melhor você dar mais informações. Então, eu quero que você olhe jurisprudência inglesa. Você pode escrever isso em português e pedir para ele olhar dessa forma, e você pode hoje também combinar filtros. Então, você também tem um filtro hoje no assistente que você pode selecionar. Olhe só jurisdição brasileira ou americana, norte-americana, não sei. Ele consegue diferenciar na base o que ele vai buscar para te ajudar na resposta. E aí você também pode pedir, por exemplo, você está fazendo toda uma pesquisa em português, só que você tem que mandar isso para o cliente em inglês, ou em espanhol, ou em chinês. Você pode pedir, traduza essa pesquisa para um outro idioma. Então, ele também faz essa leitura. Mas eu acho que o que é mais legal é o fato de você conseguir hoje fazer uma pesquisa no seu próprio idioma e obter resultados de diversas jurisdições em português, né? Porque ele vai te trazer a resposta em português, então ele vai fazer essa tradução, apesar da referência estar ali em inglês, mas ele vai fazer já essa tradução para você no resultado da pesquisa. Então, isso gera uma acessibilidade enorme que antigamente você não tinha, né? Perfeito. E uma das dificuldades que, quando a gente fala de IA, a gente percebe, né? É exatamente como educar as pessoas a usarem IA da forma correta. Eu acho que um pouco do que você mencionou ali, dela trazer todo o caminho de como ela pensou, eu acho que já ajuda nisso, né? Porque você não está simplesmente acreditando na resposta. Você fala, poxa, entendi, sua conclusão é essa, deixa eu ver como que você chegou nessa conclusão, e você tem acesso a todo o caminho. Como que a gente faz para treinar as novas gerações que, né, a gente era acostumado a ter que achar julgado e ir lá na enciclopédia, abrir o livro sumário e depois no livro específico, depois passou a evolução
para fazer isso no CDzinho que colocava no computador com uma base de dados limitada. Pendrive. Depois pendrive foram evoluindo, né? Até chegar no modelo que era só acessar um site. Como que a gente faz hoje, na sua opinião, que você vive isso, né? Respira inteligência artificial 24 horas por dia. Como que a gente faz para treinar as pessoas, a nova geração, a conseguir fazer todo esse raciocínio e checar, né? Se a conclusão que a IA te deu é realmente a conclusão que você precisava ou o caminho que ela percorreu. Tem resposta para isso? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar essa conversa sobre isso, né? Eu acho que é um dos grandes desafios que nós, profissionais do direito, vamos enfrentar. Não só no direito, mas acho que em todas as profissões, a inteligência artificial está mudando realmente a forma como a gente trabalha e vai trabalhar no futuro. E o grande desafio vai ser formar uma massa crítica, né? Porque hoje quem tem mais experiência, que viveu todo esse caminho, né? Do livro físico ao pendrive, à busca na internet, você adquiriu conhecimento fazendo isso, né? Na prática também. Então, hoje você consegue ver uma resposta de um assistente jurídico, por exemplo, do Josiai, e ter já a experiência para saber se aquela... Repertório, né? O repertório e saber avaliar se aquela resposta está errada ou não. Né? Algumas, outras você também não sabe, mas você sabe percorrer o caminho para checar se aquela você resposta... vai poder checar ou não, você vai poder falar, tem alguma coisa estranha, ou eu vou olhar aquilo. Claro que quando você tem essa tecnologia disponível, você não vai mais olhar no livro, né? Então, imagina as novas gerações que não tiveram todo esse caminho para percorrer, como que a gente vai formar essas futuras gerações? Eu acho que... Eu até estava discutindo isso outro dia, que uma das... E aqui, gente, é um pouco futurologia, eu realmente não sei qual é a resposta correta. A gente tem visto na prática que alguns escritórios já estão treinando os estagiários com o uso da tecnologia. Uhum. Então, isso, na minha opinião, vai depender muito do escritório, do profissional que vai estar treinando os estagiários, as novas gerações. Perfeito. Mas tem outros escritórios que optam, a gente não quer que o estagiário use a nova tecnologia. Então, também é uma forma, é um caminho. E o que eu imagino é que a gente vai ter que ter muito mais uma parte de orientação, de formação. Então, por exemplo, o Matheus vai treinar ali a pessoa nova. Essa pessoa nova, talvez ela não vai ter que aprender na prática, ela vai aprender mais com a experiência. Então, antigamente a gente ia para a faculdade, trabalhava, fazia estágio. Às vezes, eu lembro que a gente tinha tanto trabalho que às vezes a gente trabalhava na faculdade, né? Então, não prestava tanta atenção na aula. Eu acho que hoje em dia, a pessoa que está interessada, que quer se dedicar, que quer estudar, ela vai ter que estar mais presente nas aulas, estudar, usar o IA como uma ferramenta de estudo também. E não simplesmente, vou colocar ali a pergunta e tudo bem, você pode até fazer isso, mas você não vai formar um pensamento crítico. Exato. Que é o que vai ser o grande diferencial no futuro. Exato. E a velocidade é incrível, né? Hoje em dia você pede, né? Vejo pela rotina do escritório. Às vezes tem lá uma questão que o cliente te passa, você fala, ok, eu imagino que a resposta possa ser por esse caminho, mas você pede para o time verificar. Vamos ver como a questão está sendo decidida. E chega para você em 1 hora a resposta. Eu olhei isso. E, naturalmente, já com a inteligência artificial, dando uma velocidade enorme. E daí, o que geralmente eu falo para o time, eu falo assim, ótimo, a gente já tem a resposta, agora vamos gastar um tempo verificando se essa resposta está correta. Realmente. Porque, né, antigamente você gastaria muito tempo até chegar na resposta. Mas quando você chegou na resposta, você já percorreu o caminho de forma lenta e foi formando lá uma convicção sólida para a questão. Agora é o contrário. O caminho é inverso, Você já chega na solução, às vezes, em minutos. Né? 20 minutos já tem ali um repertório gigantesco. Aí é gastar o tempo para checar, fazer... Ter essa disciplina, né? Desafiar. E esse interesse. E usar, que é um pouco que
eu li um artigo na Harvard Business Review que uma das coisas que me deixam muito preocupado com IA é se ela não vai tirar nosso poder de criatividade, nosso poder de imaginação. E daí o que eu falo, né, para todo o time, que eu acho que a gente tem que seguir isso, é fazer com que ela trabalhe conosco nesse processo criativo, né? Ah, entendi que a resposta é essa, mas vamos aqui trabalhar num cenário diferente. E se eu alterasse essa premissa, a resposta ainda seria a mesma? Ah, e se eu alterasse 2 premissas, a resposta seria a mesma? E aí você precisa ir fazendo esse processo criativo junto com a inteligência artificial, para ela não substituir a sua análise crítica do caso, né? Mas é aprendendo um pouquinho a cada dia, porque a velocidade da inovação é gigantesca. E é muito, muito legal esse exemplo que você deu. E eu até tive um exemplo recente, experiência pessoal minha, que eu lembro que quando eu era estagiária, eu tive que fazer uma pesquisa sobre extensão da cláusula compromissória para não signatários. Tá. Acho que eu fiquei 5 dias numa biblioteca, pesquisando. Tema clássico. Tema clássico, mas faz tempo, tá, gente? Então, a gente não tinha esse acesso fácil à informação. Perfeito. Eu fiz essa mesma pesquisa usando o Use AI na versão 2. 5 minutos. 5 minutos, eu tinha ali um memorando, dando todo o caminho das pedras. E aí é um pouco do que você falou. Vai depender da sua forma. Como que o profissional do futuro vai se destacar? Vai ser nos inputs. Perfeito. Você vai colocar como fazer o prompt correto. Que pergunta fazer? Como estimular o IA a trabalhar como um assistente e te trazer informações que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Sair um pouquinho fora da Exato. caixa, usar a criatividade. Mas a boa notícia é que os brasileiros são muito criativos. Trabalhando hoje com várias jurisdições, eu vejo a gente Que a gente bacana. tem uma criatividade que bacana. é muito positiva, assim. E quando a gente fala de IA, uma questão que sempre vem é do uso ético da inteligência artificial, de vieses que ela pode ter, né? Assim, eventualmente, né, tá viciada com uma certa linha de raciocínio. E aí, pro bem e pro mal, assim, nunca se sabe. Como que vocês trabalham isso no dia a dia? Como que se evita isso na prática? A IA sempre vai ter algum viés, né? Porque ela vai olhar toda uma produção humana que já é enviesada. Né? Perfeito. Então, tudo que você colocar ali, que foi produzido, não sei, pelo escritório do Matheus, tem algum viés que também é positivo, porque eventualmente você também vai ter alguns resultados na linha do que você já está trabalhando. Tá. A forma como a gente evita isso e assim, melhora essa questão do viés é ter uma base diversa. Então, hoje a gente tem uma base bem diversa, porque inclui informações de mais de 80 jurisdições. Legal. Tá? Essa é uma forma Quanto mais informação você dá para a base, maior a probabilidade de visões diferentes sobre o mesmo assunto, menor a probabilidade de viés. O viés ele vai vir dependendo do seu input também. Mas se você fizer uma pergunta aberta, muito aberta, ele vai olhar a base como um todo. E essa base ela vai envolver decisões de diferentes jurisdições. Então, uma decisão na Índia, uma decisão nos Estados Unidos, uma decisão no Brasil, que eventualmente... E essas decisões, claro, todas as decisões de alguma forma trazem algum viés, né? É impossível dizer que não existe viés quando um juiz decide um caso, um árbitro, enfim. Mas é uma forma de você reduzir esse viés que já existe, né? E ela ajuda também, uma das partes que vocês começaram, né, lá como um repertório, né, coletando informações, aumentando o banco de dados, dando informações para as partes sobre os árbitros, sobre as árbitras, nesse esforço de trazer visões diferentes e visões múltiplas, quando vocês colocam perfis, né, tão diferentes, isso também contribui para o resultado final mais positivo, certo? Sim, totalmente. Todos os perfis que a gente tem lá estão atrelados aos documentos que a gente tem na base.
Tá. Então, é uma forma de você ver também a diversidade de árbitros, de diferentes de jurisdições, e é claro que isso traz essa multiplicidade de visões. E já dá para ter, né, uma pergunta completamente aleatória, mas já dá para ter, usando a base que vocês têm, por exemplo, analisar os benefícios de um tribunal que não seja composto só por homens, ou que não seja só composto por pessoas da mesma nacionalidade. Isso é algo que Nunca seria possível fazer? Eu imagino que seja possível. Eu nunca testei, mas é uma boa... Aí, ó. A criatividade que a gente está falando de usar IA. Hoje a gente subutiliza o poder da tecnologia, na verdade. Com certeza. Eu vi até uma entrevista do fundador do ChatGPT, o Sam Altman, e ele fala isso. Hoje os nossos usuários são standard, assim. A maioria dos usuários faz um uso da tecnologia, do potencial dessa tecnologia, que é muito pequeno comparado com o potencial real que essa tecnologia tem de te ajudar. Perfeito. Então, a mesma coisa com o Use AI. Tá? Mesmo eu que estou ali trabalhando, talvez tenham coisas que eu ainda não pensei, não descobri. Por isso que IA é um pouco também de você usar e a criatividade humana entra aí. O diferencial é a forma como você vai usar a ferramenta. Porque, por exemplo, esse é um ponto que eu presto muita atenção no dia a dia mesmo, nos nossos casos. Eu tenho para mim, de forma muito clara, que um tribunal mais diverso produz melhores decisões. Mas isso eu tenho com base na minha experiência, com o que a gente vê no dia a dia do próprio escritório, né? Quando você tem que discutir as questões, o nosso escritório é um escritório diverso, né? E isso contribui. Eu vejo na prática o quanto perspectivas diferentes vêm à mesa, né? Quanto aquele nosso brainstorm, que a gente sempre fala, vamos fazer um brainstorm aqui do caso. Tendo perfis diferentes no caso, quanto isso contribui para que um ponto que eu, né, não tinha visto, a advogada traga. Agrega, né? O estagiário traz ponto diferente, porque às vezes não tem um viés, né, ou um vício que a gente já mais velho traz. Nos tribunais arbitrais eu também tenho bastante convicção, com base na minha experiência, que a diversidade traz decisões melhores para o jurisdicionado, para a parte. Mas eu não tenho uma base científica, né, prática, concreta para trazer essa conclusão. Talvez uma provocação aí para a gente tentar... Vamos fazer um grupo de pesquisa para isso, usar as nossas informações. Pode ser interessante, é bem legal mesmo. Hoje o que eu vejo, e até falando um pouco dessa parte de diversidade, mas eu vou focar mais em diversidade de gênero. Tá. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, quantos casos são árbitros, são homens e mulheres, e ainda é discrepante, assim. A gente tem isso com base na documentação, né? Perfeito. Então, sei lá, a gente tem 11 mil homens para 2 mil mulheres. Decisões. Então, a gente ainda está ali numa construção. Então, trazer essas informações, usar a IA para dar luz para esse tipo de diferenciação também é uma forma legal e positiva de você usar. Trazendo dados concretos. Trazendo dados concretos, e não só me parece que é isso, porque eu nunca vejo mulheres em tribunais arbitrais. Mas agora eu comecei a ver. Então, o problema está resolvido, né? Exato. Não, gente, Vamos olhar. Ainda temos um caminho longo. Que bom que agora temos visto mais mulheres serem indicadas, mas se você olha os dados, se você olha os números, você vê que ainda existe um gap enorme. E em termos... Vamos falar de Brasil, que é o que você acompanha. Tá bom. Nesse assunto específico, você acha que no Brasil houve uma evolução nos últimos anos ou Houve não? Houve uma evolução. A gente consegue ver, até analisando os relatórios das câmaras arbitrais, né, que acabam divulgando, a pesquisa da professora Selma Lemes, você vê que houve realmente uma evolução com relação a isso. Mulheres estão sendo indicadas para compor painéis, inclusive a presidência. Muitas vezes a gente vê mais como coárbitra, mas também mulheres no Brasil se destacando como árbitras presidentes, e isso é bem legal. Então, também o cliente também, né? Uma construção com o cliente, porque às vezes o cliente também não quer,
Então, a gente vê uma melhora, assim, no Brasil. Mas o simples fato de você ver mais em posições como coárbitra também indica que os advogados, de certa forma, pelo menos alguns, estão Já estão fazendo indicando. o papel deles, né? Por exemplo, no escritório a gente sempre tenta levar para o cliente, quando vai indicar, né, o árbitro ou a árbitra na fase inicial, perfis diversos. Pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, né, dependendo do caso. Mulheres, homens, para que o cliente também possa, né, não receber ali o perfil 3 homens super experientes, aquele perfil tradicional de árbitro que pode funcionar para algum caso esse perfil, pode não funcionar para o outro, mas é importante o cliente receber isso do advogado, né, para ele poder olhar e falar assim, tá bom, para esse caso eu acho que um perfil mais jovem faz todo sentido, não precisa necessariamente, né, ser uma pessoa que está em São Paulo, pode ser uma pessoa de Goiás, entendeu? Então tudo isso aí eu acho que né? Então, tem diversos aspectos. Não, isso é bem legal. E hoje com o JusConnect, que é aquela plataforma irmã da Jusmundi, você também consegue utilizar os filtros para selecionar. Então eu quero selecionar pessoa que está em São Paulo, que seja mulher, então para criar essas listas. Você pode criar as listas usando filtros. Quero uma pessoa com experiência em construção, que entenda de lei brasileira, que fale X idiomas, e aí vai aparecer uma lista, e a partir dessa lista você pode filtrar. Eu quero ver quem são as mulheres que têm esse perfil. Perfeito. Quero ver alguém que esteja no Rio de Janeiro, então, ou no Nordeste. Então você consegue também usar a nossa ferramenta hoje para olhar outros perfis que eventualmente não apareceriam. Perfeito, para trazer conhecimento e, né, da transparência, no acesso à informação, Exato. conseguir fazer uso. Muito bacana, mais uma forma de utilização da Jusmundi. Um ponto que eu tinha deixado aqui anotado para a gente falar é muito sobre que você ainda vê, o que você vê ainda de dificuldade para maior acesso ao uso de inteligência artificial, para a evolução, né, do meio de arbitragem, resolução de disputas de um modo geral, e o uso disso junto com tecnologia. Quais as barreiras que ainda existem? Barreiras ainda existem muitas. Há um ano, quando a gente lançou o JusAI, a gente tinha uma barreira que era falar para as pessoas que isso era o futuro. Tá. Hoje as pessoas já estão usando a tecnologia ainda como de uma forma bem básica, as pessoas já incorporaram o ChatGPT na vida delas, então elas já entenderam mais ou menos o que é a lógica. Então a gente já passou desse estágio de educar as pessoas no sentido de o que é a IA generativa. As pessoas já estão entendendo o que é. Boa. Tá? O que a gente vê hoje de barreira? Adoção. Tá. Então, depende da geração. Tá. Tem algumas pessoas que ainda não confiam 100% no sistema. Existe a desconfiança, né? Sempre trabalhei desse jeito, vou ter que me adaptar. Ou sei que vou ter que me adaptar, mas não quero fazer isso agora. Legal. Mas já passou a fase da negação, né? Já passou um Aquela pouco a fase da negação, negação. Isso não quero usar de jeito nenhum, talvez, pelo menos no nosso Talvez, meio. Passou da negação para coisas pessoais, mas ainda para o trabalho, às vezes, não sei, estou um pouco desconfiado. Mas isso também depende muito da região que você está. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que, assim, eles já estão numa maturidade de mercado que eles já usam inteligência artificial, os assistentes de IA, como ali uma pessoinha virtual que está do seu lado. Eles têm, dia a dia. Os escritórios têm várias ferramentas, não apenas uma ferramenta. Perfeito. Tá? Então, eles têm várias ferramentas para cada caso específico, porque, como eu falei para você, as ferramentas são desenvolvidas, tem as ferramentas genéricas, mas tem as ferramentas específicas que são desenvolvidas para necessidades específicas. Extraindo o melhor de cada ferramenta para sua necessidade específica. Exatamente, que é o caso do JusAI, que é o que a gente fala que um pouco vai ser o futuro da IA, né? Porque a IA mais genérica, ela vai ter um acesso mais aberto. Tá. A IA específica ainda você trabalha, tem um trabalho mais
mais profundo ali para criar aquele sistema de IA. Tá bom. Então tem essa parte da resistência. Hoje a gente ainda tem uma questão de custo, porque a IA ainda desenvolver esse produto é caro para os desenvolvedores. Ainda a gente tem essa questão da tecnologia ser cara. Óbvio. Né? É específica, leva, né? Precisa de todo um time envolvido. Sim. Naturalmente tem o custo associado. E a tecnologia em si, ela ainda está num patamar de ser cara. Até nessa entrevista que eu estava vendo com o fundador do ChatGPT, ele falou que queria que fosse mais open access do que é. Mas hoje em dia ainda não dá para fazer isso. É claro que a gente tem visto investimentos, né? Os Estados Unidos agora anunciou um investimento bilionário com o Reino Unido para desenvolver tecnologias, e todos esses investimentos, eventualmente, eu imagino que vão ajudar a democratizar esse valor, a diminuir o valor do custo. Hoje, os desenvolvedores têm um custo muito alto e que acaba refletindo no custo do produto. Naturalmente. Né? Não tem como. Então, eu vejo essas duas principais barreiras, assim. Muito legal. E já encaminhando um pouco aqui para o encerramento da nossa conversa, que é muito legal e tem muitos temas interessantes, eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem visto de próximos passos, de futuro, se é que dá para falar, né? Porque futurologia. Tudo evolui de uma forma tão rápida que eu sei que às vezes é difícil até falar, poxa, o que já tem hoje a gente está absorvendo, né? O tempo todo entrando novas tecnologias. Eu me sinto assim o tempo todo. Eu falo, poxa, será que eu estou... Perguntam assim, você é antenado? Eu falo, eu acho que eu sou com relação ao assunto, mas às vezes você nem sabe que você não é, porque o negócio evolui de uma forma tão rápida que às vezes você não acompanha. Então, o que você vê de futuro para IA? De futuro para IA, muitas coisas vão ser desenvolvidas. Tá. O que eu vejo de futuro não é minha visão, mas é uma visão que eu li do diretor de IA da Microsoft, de que no futuro todo mundo vai ter... O IA vai ser um assistente, vai ser uma segunda persona sua ali, que tem todo o seu conhecimento também, que vai ser como se fosse um assistente mesmo, e você vai viver com ele do seu lado para fazer todas as tarefas. Dia a dia, o tempo todo. Dia a dia, o tempo todo. Perfeito. Então, hoje, com esse AI, agente de IA, que eu mencionei, mas acho que eu não expliquei. Há pouco tempo, você fazia uma pergunta, por exemplo, para o ChatGPT. Pesquise passagens aéreas Paris-São Paulo na data X na classe econômica. Ele vai te trazer as informações. Olha, existem essas passagens, aqui tem algumas informações. Com o agente de IA, ele vai fazer tudo para você. Ele vai planejar e ele vai executar. Então, ele vai comprar para você a passagem e vai mandar no seu e-mail. Olha... achei, ele vai ver qual que é a melhor passagem de acordo com os seus critérios. Já coloquei na sua agenda, apareça no aeroporto. Você já me colocou o cartão de crédito aqui, apareça no aeroporto, tá aqui, perfeito. Tá pronto. Então, eu acho que isso já existe, tá? Preciso usar isso imediatamente. Então, você fala, gente, se isso já existe hoje, o que vai ser daqui a alguns anos? Então, exato. É um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é um assunto pra gente ficar antenado, né? Perfeito. Que é o que nem você falou. Mesmo eu estando numa empresa de tecnologia, toda hora eu falo, gente, tem alguma coisa nova sendo criada. Ainda bem que não sou só eu que me sinto assim. Não. Eu acho que estando nesse meio, eu acho que ainda até mais... como que eu falo essa palavra em português? Overwhelming. Sim, você cria, no fim das contas... Você fica extremamente com muita informação e às vezes cria uma ansiedade junto, né? Sim. Aquela ansiedade, tipo, será que eu estou acompanhando tudo? Será que eu sei tudo o que está acontecendo? Exatamente. E muda muito rápido. Perfeito. E daí, para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica para a nova geração, principalmente, ou para, como a gente está falando de IA, talvez não só para as novas gerações, para todo mundo, porque às vezes as pessoas mais experientes têm, às vezes, mais dificuldade ainda do que a nova geração a adotar e utilizar, né? Inteligência artificial. Então, se pudesse deixar uma dica do que fazer, do que não fazer,
ou se tiver um livro ou artigo que te impactou, qualquer coisa assim que quem está nos assistindo pudesse falar, poxa, eu quero saber mais, quero estar antenado no assunto. Por onde eu começo? Ou o que mudou na sua vida, né, trabalhando com isso no dia a dia? O que você fez que te ajudou a ser uma melhor profissional e estar antenada e utilizar inteligência artificial de um modo geral ou a tecnologia para te ajudar na sua carreira, na sua profissão? Eu sou uma heavy user, eu me considero uma heavy user de IA hoje em dia. Então, acho que a primeira dica que eu daria para todo mundo é, se você ainda não começou a usar, comece a usar. Teste, né? É uma ferramenta que é fantástica, que você consegue realmente utilizá-la. Se você utilizá-la de uma forma inteligente, você consegue otimizar vários processos internos seus no trabalho ou na vida pessoal também. Então, você pode se você quiser começar a usar de uma forma mais light, você pode baixar o ChatGPT, fazer algumas consultas mais básicas que você antigamente faria no Google. Eu acho que hoje, inclusive, o acesso no Google está caindo muito, né? Porque está todo mundo migrando para as perguntas no ChatGPT. Eu uso, por exemplo, muito para me informar. Então, eu estou no museu, eu estou, às vezes, para a vida pessoal, numa viagem. Então, como que era mesmo? Eu estava na Grécia agora. Como que era mesmo essa história da mitologia? Perfeito. Né? Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Você tira uma foto ali do monumento. O que é esse monumento? Você pode usar como um guia de viagem também, que é uma forma legal. Mas voltando um pouco para o direito, acho que a minha dica é: comece a testar, comece a explorar a tecnologia. Não tenha medo, explore. Se for para uso profissional, sempre faça revisão. Nunca aceite a resposta como uma resposta dada. Sempre confira as fontes. Isso acho que é o ponto principal. Especialmente para o trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus, não coloque em julgados sem checar se esse caso existe numa petição. A gente já viu vários problemas. Parece que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas não. Toda hora tem caso novo. Exato. Toda hora alguém me conta, teve um caso ali no TJ de São Paulo que aconteceu isso. As pessoas ainda estão, talvez na arbitragem menos, né? Mas comecem a explorar a tecnologia. E qual era a outra pergunta que você me fez? Não, era efetivamente de dica prática. Eu acho que você já deu duas excelentes. Duas diquinhas práticas para uso pessoal. Eu acho que não espere a perfeição, né? Feito é melhor do que perfeito. Utilize. Começa a testar, né? E se familiarizar com a ferramenta. De forma responsável, de forma cuidadosa, mas faça uso. Se o seu escritório tiver uma ferramenta de também é uma coisa muito importante. Participem dos treinamentos. Porque, Matheus, às vezes o escritório está lá investindo numa ferramenta e o provedor ali tá dando treinamentos e às vezes as pessoas falam, não preciso disso. Acho que já sabem tudo. Não é, porque a vida é tão corrida, né? Então aproveite esses momentos, os escritórios que estão investindo em tecnologia, que estão disponibilizando ali treinamento para vocês. Tem vários escritórios que também fazem treinamentos internos. A gente, por exemplo, na Jusmundi, a gente tem um time que faz isso, dá o treinamento. E é muito legal, porque se você vai no treinamento já usando a ferramenta, é outro treinamento. Você consegue conversar. Se você vai no treinamento só para ficar ali no seu computador do lado e não prestar atenção, também eu acho que, enfim, talvez eu tenha ido um pouco além do objetivo aqui, mas é dar dica. Se vocês têm disponível, aproveitem. Boa. E uma outra dica. Prometo que é a última. Não, tô adorando. Pode. E aí, é algo que eu gosto de fazer e eu acho que é muito fácil, porque é rapidinho, TED Talks. Se você colocar TED Talks no mundo de IA, é super legal. Então, você vai... É um pouco mais genérico, não é para o direito, mas acho que dá para entender um pouco o mundo que a gente está vivendo. Tem um que é muito legal, que é o que é a IA, que é com o cara lá da Microsoft, que é super interessante. Depois eu posso compartilhar com você. Muito legal. Alguns links aí. Adorei. Vale a pena. Muito obrigado pela conversa, muito instrutiva. Obrigada. Né? Ajuda a gente a ficar atualizado. E foi um prazer. Obrigado pela presença, Bianca.
Obrigada a você, Matheus. Eu fico feliz. A gente podia ficar mais 2 horas aqui conversando. Com certeza absoluta. Obrigado. Mas fica para a próxima. Obrigada. Obrigado. E obrigado você também, nosso ouvinte. Continue conectado às nossas mídias sociais, que teremos mais novidades em breve. Muito obrigado.